Olá, boa noite. É um prazer estar aqui com você novamente. Já estamos na terceira aula dessa semana que nós estamos falando como a ansiedade dos adultos afeta as crianças, ok? Se você perdeu alguma outra aula, vai ficar gravada aqui, vamos deixar a descrição no link aqui para que você possa assistir de novo aquele conteúdo. E hoje, nessa terceira aula, eu quero trazer para você um assunto que é comum, que é cotidiano, que está na vida de todo mundo. Só que eu quero trazer esse assunto comum de uma maneira diferente, de uma maneira como você provavelmente nunca viu num conteúdo tão profundo como esse. É profundo, mas vai fazer muita diferença na sua vida. Então pega lá o seu papelzinho, sua caneta e faz as suas anotações aí, ok? Nessa aula de hoje, vou mostrar para você como o seu emocional pode estar interferindo na saúde física do seu filho. Sim, porque o seu emocional não estando bem vai impactar o emocional do seu filho e, consequentemente, vai vir problemas de saúde. Calma que eu vou te explicar mais um pouquinho sobre isso daqui a pouco, ok? No meu trabalho como terapeuta, a minha especialidade é ajudar as pessoas a cuidarem do emocional. Só que existe uma verdade que é ignorada por todos. Nós não damos atenção para o nosso emocional como nós damos atenção para o nosso físico. E aí a gente tem um modelo de tratamento de saúde que envolve apenas cuidar do físico. Quando nós nos machucamos, estamos com um problema de saúde, nós vamos lá no médico para tratar aquele problema de saúde. Nós não ficamos em casa esperando que aquilo ali passe. Mas o que acontece quando a gente está com um problema emocional, com uma dor emocional, ou quando a gente não consegue lidar bem com o que está acontecendo aqui dentro da nossa mente? Nós sentamos e esperamos que aquilo passe. Tentamos ignorar para que aquilo ali suma da nossa vida. Só que não é isso que acontece. Não some, não desaparece. Nosso corpo funciona assim, ó. Corpo e mente trabalham muito bem juntos. Durante o tratamento aqui na mentoria, eu sempre uso uma ilustraçãozinha com os meus clientes que é assim, ó. Faço uma perguntinha para eles. Você consegue lavar a louça com a força do pensamento? Não, né? Você precisa que seu corpinho se encaminhe até a pia para você fazer essa tarefa. E você conseguiria também utilizar apenas o seu corpo físico sem o comando da sua mente para ir até lá fazer essa tarefa? Não, você precisa que a mente dê o comando. Então você percebe que um não funciona sem o outro? A nossa mente precisa do nosso corpo físico para fazer as atividades. E o nosso corpo físico precisa da nossa mente para dar os comandos. Então, que comandos será que a nossa mente está dando para o nosso corpo? Hoje o que nós vamos falar aqui é sobre doenças que afetam comumente as crianças, como por exemplo asma, bronquite, sinusite, rinite, aquelas doenças de pele, né, alergias, dermatite atópica ou dermatite de contato. Também nós temos casos de enurese noturna e aquelas crianças que não dormem bem à noite, acordam de madrugada chorando. Isso não é bem uma doença, mas é algo que acontece comumente com as crianças. Então, o que eu quero trazer aqui para você hoje? Mostrar que como o seu emocional como pai pode estar afetando e influenciando para que a sua criança tenha esses problemas de saúde. Essas doenças não são exclusivas da criança. Você adulto também pode ter essas doenças aqui, mas o princípio é o mesmo. O que elas têm em comum? São doenças de fundo emocional. São doenças reais, físicas, que afetam e prejudicam a criança ou o adulto, mas que elas têm origem no emocional. Quem aí nunca ouviu falar, né, que a asma é uma doença emocional? Eu tenho bastante experiência nisso, porque o meu filho, quando era pequeno, ele tinha asma, gente. A gente sofria muito com isso. Eram noites sem dormir, criança o tempo todo no hospital. Meu filho chegava a ter de 2 a 3 crises por mês. Era muito cansativo pra gente, pra mim, pro meu esposo, pra ele também como criança, que tinha muitas restrições. Perdia aula, noites de sono, tomava muito medicamento e essa era uma das minhas preocupações como mãe, de que aquela criança tão pequena ficar tomando tanto medicamento. E se você que está aí do outro lado, seu filho passa ou já passou por isso, você sabe muito bem do que eu estou falando aqui para você. Então, quando você está vendo a doença, quando você está vendo a criança apresentando um sintoma físico, aquilo ali é só a pontinha do iceberg. Existe algo muito profundo, existe uma base muito profunda lá. Se você ficar tratando apenas o sintoma, apenas o que você está vendo, né, aquele problema não vai melhorar, aquele problema continua, persiste e além disso cria outros, né? Então hoje eu vou te ajudar a identificar isso para você perceber se isso está acontecendo, esse padrão de
de problemas de saúde nas crianças e ajudar a identificar para saber se isso daí tem alguma coisa a ver com você, adulto, que não está bem emocionalmente. E aí isso reflete no emocional da criança e a criança vai adoecer. Eu vou explicar isso aqui direitinho para você, tá bom? E eu sei que como mãe ou como pai, seu maior desejo é que seu filho fique bem. Você quer o seu filho bem, saudável, você quer que você e sua família tenham uma qualidade de vida. Esse conteúdo aqui, essas aulas, né, como um todo que eu estou trazendo para vocês, é para mostrar que é possível sim ter uma qualidade melhor de vida. É possível sim você prestar atenção. É possível sim você conseguir isso prestando atenção ao seu emocional e ao seu físico, né? Aos problemas físicos, não apenas focando em um. E quando você aprende a fazer isso, você vai ver a diferença que vai ser na sua vida, você vai ver a mudança que vai ter na sua vida quando você passar a dar atenção para esses dois aspectos, que nosso corpo e nossa mente funcionam assim. Agora vamos lá, deixa eu explicar para você como é que acontece essa ligação, o que tem a ver o nosso emocional com a nossa saúde física. Eu trouxe aqui o exemplo de algumas doenças que são comuns em criança, asma, bronquite, sinusite e outras coisas aí. Então, quer dizer, deve estar passando aí pela sua cabeça, né? Você se perguntando, quer dizer que a asma que o meu filho tem é de fundo emocional? Como assim? Ele tem alergia ao cachorro mesmo? Ele tem alergia a um animal ou a algum alimento? Sim, ele pode até ter alguma coisa física que cause problema nele. Mas você lembra da aula anterior, onde nós falamos que a nossa mente ela armazena um montão de coisa lá naquela caixinha, lá naquele baúzinho, e que depois aquilo ali pode ser usado como um gatilho? Eu trouxe até um exemplo, né, de quando a gente perde alguém e aquele contato que a gente pode estar recebendo constantemente aqui no ombro na hora de receber um consolo, a nossa mente pode armazenar aquilo ali como se fosse uma lembrança, fazendo uma ligação entre aquela dor emocional que estava acontecendo naquele momento com aquele toque físico. A mente faz essa junção dos dois e armazena lá na caixinha. Aí futuramente, quando recebe o toque no ombro, opa, disparou um gatilho e a nossa mente vai lá naquela dor novamente. A mesma coisa acontece aqui. A nossa mente armazena tudo. Então, pode ter acontecido um impacto, alguma coisa bem difícil para a criança e ela naquele momento ali estava com um animalzinho de estimação, estava com um gatinho, estava com um cachorrinho ou estava comendo determinado alimento. E naquele momento que a criança vivenciou aquela experiência ruim, que para ela foi dolorosa, a mente dela vinculou os dois, aquele cachorrinho, o gatinho, o alimento, com aquele desconforto, aquela dor emocional que ela sentiu. Vinculou os dois. E a partir daí, constantemente, toda vez que ela se vê com um bichinho, que ela se vê comendo aquele alimento, dispara o gatilho e ela vai sentir os efeitos físicos disso daí. Eu vou explicar, calma, que eu sei que é profundo, gente, mas vamos lá. Eu vou explicar para você direitinho como é que se dá essa ligação entre um e outro, mas o que aconteceu foi que a mente da criança ou do adulto fez um gatilho, fez uma ponte, uma ligação entre aquela coisa física que ela estava com aquela dor emocional que ela sentiu lá atrás. Então, resumindo aqui para você, a verdade é que a gente não sabe, que eu não aprendi na escola e você também não aprendeu na escola, é que 90% das doenças elas são de fundo emocional. Sobra apenas 10% para questão genética, para questão de má alimentação, produtos químicos, drogas como medicamentos ou drogas ilícitas mesmo. Então, esses 10% apenas são de outras áreas, os 90% é de fundo emocional. Então, talvez o problema de saúde que seu filho tenha ou que você tenha, é bem provável que esteja nos 90%, viu? Só que não é só isso que causa, né? A gente tem que ser bem realista, não é tudo emocional. A maioria sim é emocional, mas existe uma outra porcentagem que aí a gente investigando, a gente consegue analisar aí para ver se aquele problema de saúde está vindo de um emocional especificamente. Agora é a hora que você vai entender tudo isso aqui. Então, ó, vai estar aparecendo para você aí na tela um desenhozinho que tem 3 elementos aí. O primeiro que está aparecendo esse boneco, tem um triângulo aí, né? Esse bonequinho que está aparecendo aí embaixo, faz de conta que é você. Fiz um bonequinho mais bonitinho possível, viu? Aqui em cima tem esse desenhozinho aí, é o seu cérebro, a sua mente. E aqui do lado, nesse azinho, né, a gente tem aí o emocional, ou a gente pode dizer a sua percepção,
ou a maneira como você entendeu, como nós entendemos a coisa, né? Então vamos pegar o exemplo ali de uma doença lá em cima, que eu falei que doença comum em criança, problemas de pele, por exemplo, aquelas dermatite de contato, né? Que a criança fica cheia de bolinha, toda se coçando. Então, ó, vamos ver como é que funciona essa questão do emocional afetar nossa saúde física. Então, o bonequinho é você, esse Ezinho aqui é emocional. E aí eu vou botar aqui, ó. Esse emocional é percepção sobre algo que aconteceu. Então, vamos supor que tenha um evento. Qual é o evento? Um ocorrido. Vamos usar o exemplo aqui de uma criança que ela vai ter que mudar de escola, por exemplo. Ela mudou de escola e agora ela está com saudade dos amiguinhos, ela não está se adaptando à escola nova, ela sente falta daquele contato com a turminha, com a professora de quem ela gostava ali. Então, esse é o evento. Ela está sentindo falta, ela se afastou daquelas pessoas que ela gostava muito. O evento. E como é que a criança percebeu aquilo? Ela percebeu aquilo como sendo ruim, sentindo saudade, sentindo que abandonou todo mundo ou que abandonaram ela. Essa é a percepção da criança, foi o que ela sentiu. E aí essa informação dela, ó, que ela sentiu, vai lá no cérebro. Vai acender uma areazinha bem ali no cérebro dela. Nosso cérebro físico, gente, cada área do nosso cérebro é responsável por alguma parte do nosso corpo. Eu não vou entrar aqui em detalhes sobre córtex frontal, central, isso aqui não vem ao caso. Não é interessante a gente saber aqui. Mas sim, é assim que acontece. Então aquela emoção da criança ligou uma luzinha, acendeu uma areazinha lá do cérebro dela. Nesse caso aqui, como a criança ela estava sentindo falta do contato, sentindo falta daqueles amiguinhos ali da escola, a área que acendeu no cérebro dela correspondeu a uma área que tem a ver com um órgão do nosso corpo, que neste caso aqui é a pele. A pele é o maior órgão do corpo humano e a pele serve para quê? Ela é a nossa primeira barreira de defesa. Também ela representa o nosso contato físico com as pessoas. É com a pele que a gente sente a proximidade, que a gente sente o contato das pessoas que a gente gosta. Então, neste caso aqui, a criança sentiu falta dos amiguinhos, sentiu falta da escola, marcou uma luzinha lá no cérebro dela, que foi aonde? Foi justamente no órgão que representa a pele, nosso primeiro contato com as pessoas. E aí aquela criança começa a desenvolver, algum tempo depois, começa a desenvolver problemas de pele. Ela começa a ficar cheia de bolinhas, de coceira, em várias partes do corpo, depende da criança, né? Então é dessa maneira que acontece. O que acontece com o nosso emocional vai lá no nosso cérebro e aquela área do nosso cérebro tem a ver com algum órgão específico. Esse exemplo que eu estou usando aqui é questão de pele, mas pode ser para outros órgãos também, pode ser para outras partes do corpo também. Complicado, né, gente? Mas ó, vai entender, calma aí. Vou explicar aqui, vou dar outro exemplo aqui para você, para ficar fácil de entender. Também dessa mesma criança. Vamos imaginar que a criança agora, Vamos imaginar que você e a sua criança vão fazer um passeio aí, vão visitar a família, né? Uma festinha lá em família e vocês vão. E a criança está toda feliz lá, mas algum tempo depois, mais ou menos uma semana depois, você percebe que seu filho está com um corpo cheio de bolinha aqui nas bochechas, está com aquela coceirinha aqui no pescoço, né? E aí, o que aconteceu com essa criança aqui? Vamos lá imaginar. Ela foi para uma festinha, tinha um monte de gente que ela gostava lá. Mas ali tinha um monte de tio, um monte de tia, e todo mundo vem, abraça, beija, puxa a bochecha, e olha isso, aquilo, um monte de gente ali apertando aquela criança. Qual é a percepção que ela teve, né? Nesse exemplo aqui, ela não estava gostando de tanto beijo, de tanto abraço, de tanto puxões na bochecha, de tanto aperta aqui e aperta ali. Então ela não queria o contato tanto assim. O contato para ela passou dos limites. Ela não queria tanto abraço, tanto beijo, né? E aí foi acender uma luzinha lá no cérebro dela, lá uma areazinha lá específica do cérebro dela, que corresponde a essa parte do corpo, que é o nosso órgão. Então, algum tempo depois, o que acontece? A criança aparece com um problema de pele aqui, ó, no rostinho, nas bochechas, tudo onde foi apertado, onde ela percebeu que tinha um excesso de contato, ela pode apresentar esse tipo de alergia no corpo. Então, o que aconteceu aqui? Neste caso, ela estava tendo contatos demais. Ela não queria tanto contato físico assim. No exemplo anterior, aquela criança queria o contato, ela precisava do contato com os amiguinhos e não estava tendo. Vocês conseguiram entender agora, depois desse exemplo que eu dei, esses dois, tratando-se de criança? Mas para facilitar mais ainda para vocês, eu vou trazer um exemplo aqui agora de um problema de adulto. Vamos ver como é que isso funciona para um adulto, ok?
Então vamos imaginar aqui um adulto que vai aparecer a imagem aí para você de novo, viu? Para vocês acompanharem. Vamos imaginar que esse adulto aqui, ele perdeu o emprego. Trabalhava muitos anos na empresa e perdeu o emprego. E aí, qual é a percepção, né? O que aconteceu? Qual foi o evento que aconteceu com ele ali? Foi a perda do emprego. Qual é a percepção que ele deu? Alguns vão dar uma percepção boa, né? Ele perde o emprego, mas beleza, agora eu posso arrumar um emprego de meio período, agora eu posso aproveitar a indenização e comprar minha casa, ou comprar um carro. Mas esse indivíduo aqui, essa pessoinha aqui, ela deu uma conotação ruim, negativa. A percepção que ela teve foi de ruim. Meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Perdi o emprego. Como é que vai ser que eu vou pagar as contas, aluguel, hipoteca? Meu Deus, tudo desabou. Ali era minha vida, eu dediquei minha vida toda à empresa, agora está tudo acabado, tudo desabou. Então, qual a percepção que esse adulto aqui está dando para este evento? Uma percepção ruim, uma percepção de que tudo acabou, de que não faz mais sentido. Ou seja, o mundo dele desabou, né? Para aquela pessoa ali, naquele momento, aquele evento causou um desabamento para ela. E aí, mais uma vez, esse emocional aqui, que está doendo nele, né, no adulto está doendo emocionalmente, vai acender uma luzinha lá no cérebro, numa área específica do cérebro, né? E que corresponde, neste caso aqui, que corresponde a um órgão do corpo. E qual será o órgão do corpo que é afetado aqui? Neste caso aqui, a gente vai tratar dos rins. Quando uma pessoa sofre esse tipo de impacto, né, de perder a casa, perder o emprego, perder alguma coisa assim que para ela era muito importante, como se a vida dela desabasse ali naquele momento, vai fragilizar uma parte do corpo dela, né, um órgão do corpo dela. E neste caso aqui, nesse exemplo que eu estou dando, é o rins. Então, se você que está aí me assistindo já passou por alguma situação onde você sentiu que sua vida desabou, que tudo acabou, perceba se você já tem, se você tem ou se já teve algum problema nos rins, que se caracteriza como inchaço nas pernas, retenção de líquido, infecções urinárias recorrentes. Então, tudo isso são exemplos do que acontece quando a pessoa está com esse emocional abalado, quando ela não consegue lidar com essa situação que aconteceu, vai impactar o cérebro dela, e o cérebro dela vai impactar uma parte do corpo. Porque, como eu falei aqui no início para vocês, gente, corpo e mente são assim. Não podemos fazer separação dele. Quando a gente faz essa separação e cuida só de um ou de outro, a gente está olhando e está tratando só a pontinha do iceberg. A base toda, o restante, o profundo mesmo está lá enterrado e a gente não está vendo. Então, esse exemplo aqui que eu estou dando, desses dois casos, né? E eu trouxe doenças comuns em crianças, mas, gente, isso aqui se aplica praticamente a tudo. Cada problema de saúde que a gente tem, se a gente for olhar lá o que estava acontecendo emocionalmente uns dias antes, uns dias que antecedeu aquele problema, esse sintoma, seja ele pequeno ou grande, a gente vai encontrar, a gente consegue, né, encontrar essa ligação. E aí o que acontece quando a gente trata a causa emocional com esse adulto aqui que estava com esse problema? Quando a gente vai lá e descobre o que emocionalmente está ruim com ele, a gente consegue tratar o emocional para que sim, ele enquanto ele trata o físico, os dois são tratados em conjunto. Então o tratamento que ele fizer para tratar aquele problema ali dos rins vai ser funcional, vai ser eficaz. Por quê? Porque ele tratou também o emocional. Mas se ele fica só tomando um medicamento para os rins, para melhorar a retenção de líquido, para melhorar isso, aquilo, sabe o que acontece? Nada. Ele vai continuar tendo problemas de saúde recorrentes. Ele vai continuar tendo, vez após vez, aquele conflito, aquele problema, porque ele não resolveu o problema emocional que causou aquela doença. Isso tudo que eu estou falando aqui para vocês, gente, tem base científica, é um conteúdo científico. Você provavelmente nunca ouviu isso, ou se ouviu, não foi da maneira tão profunda como isso aqui. A questão é que isso não é aberto ao público, a gente não aprende isso na escola. A gente, como um todo, como sociedade, a gente aprende apenas a dar atenção ao que a gente está vendo, que é o físico. Mas quando a gente começa a aprofundar, no meu caso, né, como eu falei, eu sou especialista em emocional, mas eu aprendi e eu descobri que não adianta só tratar o emocional e ignorar o físico, porque um vai afetar o outro.
como eu falei lá no início para você, eu já passei por esse tipo de problema, dessa situação de ter uma criança doente em casa. Meu filho tinha asma e foi um sofrimento muito grande pra gente durante muitos anos. Era muito médico, era muita consulta, era muito medicamento, era muita noite sem dormir, era pavoroso. E se eu tivesse um conteúdo como esse aqui naquela época, gente, tinha salvado a minha vida. Literalmente, tinha me poupado muito sofrimento, muita dor, porque quem tem uma criança com problema de saúde crônico, né, como esse caso aqui, sabe da dificuldade que é as coisas mais simples da vida. A escola ficava comprometida, o trabalho ficava comprometido, o sono ficava comprometido, até a criança brincar ficava comprometida. Eu era aquela mãe que ficava correndo atrás da criança, menino, não corre, não faz esforço, não faz aquilo. Então, era muito difícil lidar com tudo aquilo. E se eu tivesse um conteúdo desse, se eu soubesse dessas informações que eu tô passando para você agora, a minha vida e a vida do meu filho teria sido muito diferente. Então, por isso e outros motivos que eu tô aqui trazendo esse conteúdo para você, porque eu olho para mim lá atrás, eu vejo a minha dor, o que teria me ajudado a passar por aquela situação tão difícil. Então é por isso que eu tô aqui hoje trazendo esse conteúdo para você. Então eu vou pedir, assista esse vídeo de novo, assista os outros, é um conteúdo profundo, mas vale a pena você estudar um pouquinho. Durante a mentoria eu sempre falo para os clientes, a gente não pode terceirizar a nossa saúde. O que isso significa? Eu não posso só deixar que o médico me diga o que eu tenho. Eu não posso só literalmente ingerir todo o medicamento que ele manda eu ingerir. Eu preciso descobrir, eu preciso pesquisar, eu preciso investigar. Por quê? Já deve ter acontecido com você de um profissional de saúde ele dizer que você tem X doença e te passar X medicamento. Aí se você for em outro médico, ele vai dizer, não, aquele ali está errado. Ele vai te dar outro medicamento e vai te dar outro diagnóstico. Quando você faz isso, sabe o que você está fazendo? Está terceirizando a sua saúde. Mesmo que você não seja um profissional de saúde, mesmo que você não seja médico, ou psicólogo, ou psiquiatra, nada impede você de descobrir como é que seu corpo funciona, como é que cada órgão funciona, como é que o seu emocional funciona. Quando você está a par disso, você não é enganado por qualquer coisa que te falam. Você vai usar a sua faculdade de raciocínio e vai começar a questionar, peraí, será que é assim mesmo? Foi o que aconteceu comigo. Depois de muitos anos de indas e vindas ao médico, de várias crises de asma, de várias pneumonias, que meu filho tinha pneumonia uma atrás da outra. E uma dessas vezes, né, naquele mesmo mês, eu fui em um outro médico diferente, fui lá, levei bronca do médico, que a médica falou pra mim que eu era uma mãe irresponsável, que não estava cuidando do meu filho, tá? Eu sem dormir, cansada, já o mês inteiro tratando aquele problema de saúde, e a médica diz pra mim que eu era uma mãe irresponsável, que meu filho estava com pneumonia de novo, pela terceira vez naquele mês. E saí de lá do médico arrasada, frustrada, me sentindo a pior mãe do mundo e com uma receita de mais um antibiótico. E naquele dia ali eu parei e pensei, falei, não, tem alguma coisa errada, alguma coisa não está certa, não pode ser só isso. Não pode, não é possível, eu fiz todo o tratamento direitinho, eu dei a medicação direitinho. O que está acontecendo? Então, neste momento, eu comecei a olhar, peraí, não é bem assim como eles estão me dizendo, não. Existem coisas aí que eu não estou vendo e que eu não sabia. Então, a partir daí, a gente começou a estudar, procurar, pesquisar muita coisa. E hoje eu entendo claramente, né? Naquela época eu não entendia tão claramente assim, porque eu não trabalhava com isso ainda, mas hoje eu entendo claramente o porquê do meu filho estar apresentando aquele problema de saúde. Eu estava extremamente ansiosa, eu tinha crises de ansiedade, eu tinha os meus problemas emocionais. Meu esposo também tinha os problemas emocionais, tinha depressão, né? Aquela dificuldade para lidar com o dia a dia. As coisas mais simples para a gente eram um problema. Então, assim, eu estava doente emocionalmente, meu esposo doente emocionalmente, e o nosso filho pequenininho, bem novinho, o que aconteceu com ele? Desenvolveu problemas de saúde. Por que ele desenvolveu problema de saúde? Porque o emocional dele também não estava bem. Por quê? Porque o pai e a mãe não estavam bem emocionalmente. Então, consequentemente, os nossos problemas, por a gente, né, eu e o pai dele não cuidar do nosso emocional, aquilo ali fez com que nosso filho adoecesse, desenvolvesse aquele problema de saúde. Hoje eu fico feliz em dizer para você que meu filho não tem mais asma, ele não toma mais medicamento. Ele chegava a tomar bombinhas, né, de asma. Eram 2 bombinhas recorrentes, corticoide, medicamento, e hoje ele não faz mais uso de nenhum desses medicamentos. Medicamento nenhum. Então, eu sei que para você que está passando por isso, parece
algo fantasioso, né? Difícil de acreditar, mas sim, é possível quando você trata os dois, quando você não ignora um e olha só para um lado, e quando você não terceiriza sua saúde nem a do seu filho. Hoje, nosso filho Arthur está com 14 anos e mais de 10 anos ele não apresenta problema de saúde. Não apresenta essa doença específica, né, que ele tinha, que segundo os médicos era uma doença crônica, que não tinha cura, que ele ia ter que tomar medicação em bombinha pro resto da vida. Você entendeu? Conseguiu acompanhar aí? Olha só, vou pedir para você também, se esse assunto, eu sei que o assunto é profundo, eu sei que você não está acostumado a ouvir isso aqui, então deixa lá nos comentários, faz sua pergunta, se tiver dúvida, Jaqueline, eu não entendi isso aqui, ou eu entendi isso aqui, me explica melhor isso aqui, olha, está acontecendo isso aqui que você falou, deixa sua dúvida, sua pergunta lá nos comentários, que eu vou ler com muito carinho e vou responder todos eles, tá bem? Então, ó, agora eu quero trazer uma outra situação aqui, ainda, né, com problemas referentes a crianças, também se aplica a adulto, mas mais a criança, que foi um caso, né, que eu tratei. Infelizmente eu não consegui contato com a pessoa para pedir autorização para mostrar aqui, né, a conversa, como é que foi o desfecho da situação, mas eu vou contar aqui para você. É no caso de crianças que têm dificuldade para dormir à noite, ou que acordam chorando no meio da noite, certo? Então, uma vez eu estava tratando uma cliente, né, com depressão, ansiedade e muitos outros transtornos lá. E uma das coisas que ela me relatou é que a filhinha dela não dormia. Aí eu perguntei, mas por que ela não dorme? Não, é assim mesmo já, que ela não dorme não, desde pequenininha. Eu falei, mas isso não é normal, vamos ver aqui por que está acontecendo? Fiz algumas perguntinhas e eu entendi que a criança estava num lar seguro, ela não estava sofrendo nenhum risco, então não tinha realmente motivo para ela estar acordando, chorando de madrugada, ela não estava correndo nenhum risco físico ali. Então vamos olhar ali para o outro lado, o que estava acontecendo, né? Além da mãe que não estava bem emocionalmente, óbvio. E eu expliquei para a mãe, falei, olha, você vai fazer o seguinte aqui, tá? Durante o dia, quando a sua filha estiver brincando, você vai lá, chama ela e fala assim, filha, tá tudo bem, viu? Sua filha não vai entender nada, mas você fala isso pra ela. Passa um tempinho de novo, você vai lá e chama, filha, olha, mamãe tá aqui, tá tudo bem, viu? Tá todo mundo seguro, tá todo mundo bem. Aí eu falei pra ela, faz isso várias vezes durante o dia. E quando chegar à noite, não manda ela só pra cama, não. Passa um tempinho lá com ela, fica lá, conversa um pouquinho, conta algumas historinhas, conversa com ela, literalmente conversa com a menina, né? E depois, antes de dormir, você fala pra ela, filha, olha, tá tudo bem, você tá segura, mamãe tá aqui, papai tá aqui, todo mundo cuidando de você, nada de ruim vai acontecer, você tá segura, tá tudo bem. Faz isso pra ela e deixa ela no quartinho dela lá à noite. E depois você me conta como é que foi. No outro dia eu recebi a mensagem dessa mãe e fiquei muito, muito, muito feliz com a notícia que ela me deu. Ela falou que pela primeira vez em 7 anos, que a menina já tinha uns 6, 7 anos, ela dormiu a noite toda no quartinho dela, na caminha dela, não acordou de madrugada. Ela que acordou para olhar a menina, que ficou preocupada, né? Mas a menina dormiu a noite toda. Então, o que aquela criança tinha, gente? Ela tinha medo. Ela estava insegura. A mãe, ansiosa, depressiva, com um monte de problemas de adulto para lidar. Então a criança estava com medo, se sentindo insegura. Tinha outras questões ali envolvidas, mas eram questões pessoais ali que não vem ao caso aqui. Mas a criança estava com medo e se sentindo insegura. Então por que ela não dormia? Medo. O emocional da criança estava doente, estava abalado. Por quê? Porque a mãe não estava bem. E ela percebia isso, e a criança ficava insegura. Só que a criança não conseguia dizer para a mãe, olha só, você nesse estado aí doente, está me deixando doente também, eu estou insegura com tudo que está acontecendo, eu estou com medo, o que vai acontecer comigo, com você? A criança não tem essa noção, ela só sentia algo ruim que era medo, e aquele medo pavoroso impedia ela de dormir. Aí no outro dia, né, nessa mensagem que a mãe mandou, à tardinha, de novo ela mandou outra mensagem, ela falou, Jaque, olha, aconteceu uma coisa incrível que eu tenho que te contar. Eu estava aqui fazendo comida e a minha filha chegou aqui perto de mim e falou assim, mamãe, eu tô tão feliz que tá tudo bem. Olha isso, gente. Uma coisa simples, aquela criança precisava de segurança, precisava que o adulto olhasse ali para ela e desse um pouquinho de segurança para ela. Então, se você está passando por essa situação, filho pequeno acorda muitas vezes de madrugada, vai lá, conversa com ele, diz que está tudo bem, diz que ele está seguro, que vocês estão seguros. A criança precisa disso, ela não sabe lidar com o emocional dela sozinha. Então,
quando você dá essa segurança para a criança, ela vai confiar em você. Ela vai sentir que está tudo bem, mas isso só vai acontecer se você disser isso para ela. Então, como eu falei aqui para vocês, deixa lá nos comentários o que você achou desse conteúdo aqui, desse conteúdo profundo que eu sei, tá? Vocês não ouvem isso daí com frequência, se você não procurar especificamente, se você não quiser fazer essa mudança na sua vida de mentalidade, né? De entender que existem outras coisas além do que você está vendo, além dessa pontinha de iceberg aqui, nada vai mudar na sua vida. Então, assistam esse vídeo de novo, assistam os outros, vai fazendo anotações, pegue os pontos altos e comece a analisar a sua vida. Como é que está você adulto? Como é que está a sua criança aí? E se você é só adulto, não tem filhos, comece a perceber os problemas de saúde que você tem. Comece a perceber como é que está o seu emocional. Por exemplo, doença nunca vem do nada, gente. Aconteceu uma gripe, resfriado, não importa, não é do nada. Sempre tem uma fragilidade emocional. Então, uma dica que eu dou para você. Sempre pense assim, o que estava acontecendo uma semana antes? O que eu fiz? O que eu ouvi? O que aconteceu? Teve algum conflito emocional? Certamente teve, só que você não prestou atenção. E você não sabia que aquele conflito emocional ali vai te gerar um problema de saúde depois. Então, a partir de hoje, com esse conhecimento aqui, não deixe isso passar despercebido. Então, olhe uma semana antes do que aconteceu, avalie, comece a se questionar e perguntar para você ver se tem alguma relação com o problema de saúde que você está tendo aqui agora, ok? Então essa era a nossa aula de hoje, espero que você tenha gostado, tenha tirado proveito. Sei que foi difícil entender algumas coisas aqui, mas deixa lá na sua pergunta, sua dúvida, não deixe isso passar despercebido não. Aproveita esse conteúdo, porque se eu tivesse tido essa informação antes, gente, minha vida teria sido muito mais simples e mais fácil. E essa facilidade, essa ajuda que eu quero deixar aqui para você hoje, ok? Ainda não acabou, temos mais uma aula. Te vejo no próximo vídeo. E para você que está lá no grupo, nós vamos abrir o grupo amanhã por um períodozinho de tempo para você deixar lá a sua dúvida, seu comentário, se quiser falar alguma coisa. A gente vai deixar aberto lá por um tempinho para você falar alguma coisinha comigo lá. Beijo para vocês e se vê no próximo vídeo.